Se é público, a sociedade brasileira tem que estar tomando conhecimento com toda a transparência. Conforme disse ontem aqui, a partir de dados levantados, 100% inquestionáveis, vou dar hoje, para o Brasil inteiro se estarrecer, transparência a algumas caixas pretas da administração pública. Isso. Paulo Rocha. Senhor presidente Zalci, Lucas, antes de mais nada eu quero agradecer a compreensão dos colegas respeitosos, senadores pela ordem Zequinha e Paulo Rocha, que entenderam o motivo de pedir, pois vossas excelências estavam na minha frente de inscrição. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pediu uma reunião urgente comigo agora, assunto diabetes, e eu vou lá prazerosamente. Brasileiros e brasileiras, nossos únicos patrões, eu aqui hoje subo à tribuna como empregado público que sou e peço à pátria amada a atenção. Se prepare. Aqui, toda a nação hoje vai ter a certeza da isenção no comportamento do empregado público Jorge Cajuru, representando com orgulho e gratidão o estado de Goiás. Tenho repetido aos meus caros colegas, senadores e senadoras, que construí a minha vida pública pautando a transparência. Todas as minhas convicções se assentam sobre o pilar de que a vida pública, em todos os seus matizes, tem que ser verdadeiramente pública. Público, do latim publicus, é um adjetivo que permite qualificar aquilo que é manifesto, notório, sabido ou visto por todos. É aquilo que pertence a toda a sociedade e que é comum ao povo. É nesse sentido que entendo também que a sociedade deve estar a par de tudo o que acontece no espaço público, na vida pública, na política pública, na função pública, no dinheiro público, etc. Se é público, a sociedade brasileira tem que estar tomando conhecimento com toda a transparência. Conforme disse ontem aqui, a partir de dados levantados, 100% inquestionáveis, vou dar hoje, para o Brasil inteiro se estarrecer, transparência a algumas caixas pretas da administração pública. A população brasileira, que está ávida por isso, merece estar bem informada sobre o que ocorre neste Brasil. Em pronunciamento da semana passada sobre o assunto, listei aqui na tribuna alguns dos privilégios da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. Só eu sei a repercussão. Basta ver nas redes sociais do Cajuru os milhões, as milhões de visualizações, os milhões de comentários. Todavia, alguns não entenderam e viram aquilo como um ataque à nossa Suprema Corte. Digo que se trata de uma percepção equivocada. Eu fiz críticas não ao Supremo, até porque lá tem muita gente que eu respeito e até me emociono quando se pronuncia para votar. Na verdade,
foi crítica aos privilégios do Supremo Tribunal Federal. Repito, privilégios que indignaram o Brasil. Em última análise, há privilégios do Poder Judiciário, assim como vou falar agora sobre o alto custo do Poder Legislativo. E amanhã falarei do Poder Executivo. E aqui não, em hipótese alguma, para atacar o poder, que eu faço parte em si, mas para criticar os privilégios que integram o Legislativo, um dos tripés da democracia. Eu preparei um amplo levantamento sobre o assunto, que depois apresentarei aos colegas e ao povo brasileiro em relação ao Executivo. Mas já vou adiantar aqui algumas informações que julgo imprescindíveis para o início de conversa. Nada de novo, nada secreto, porém indicativo de que algo está fora do lugar, está fora da ordem mundial. É preciso mexer neste vespeiro, afinal nós que aqui estamos temos a responsabilidade da mudança que a sociedade brasileira espera. O Congresso Nacional é um dos mais caros do mundo. Na vice-liderança, atrás estamos dos Estados Unidos. Lá o orçamento do Congresso é 4 vezes maior do que o nosso no Brasil. Só que o PIB americano é mais de 10 vezes superior ao PIB brasileiro. Reduzir o número de parlamentares ou reduzir o orçamento do Congresso, vamos aqui particularizar, falar um pouco da nossa casa, para darmos o exemplo. E para mostrar que eu em nenhum momento fui revanchista. Quero falar de todos os poderes. Quero abordar sobre o custo da máquina pública. Porque se houvesse respeito com o dinheiro público neste país, não seria necessária a reforma da Previdência. Nosso orçamento anual no Legislativo é de 2 bilhões e 400 milhões de reais. E aqui não entram os gastos com Previdência dos servidores aposentados e pensionistas, que é de 2 bilhões de reais. Um número interessante quando se fala de reforma da Previdência. Senadores custam 2 bilhões e 430 milhões. Na Câmara, o orçamento anual chega a 4 bilhões e 300 milhões de reais, excluindo também quase 2 bilhões de reais com os gastos de aposentadorias. A Câmara, então, custa 4 bilhões 360 milhões e 500 mil reais, no caso, os 513 deputados federais. Esses números foram colocados para que comecemos a fazer uma reflexão sobre o tema. Está na hora, penso eu, brasileiros e brasileiras, senhoras e senhores senadores, de abrirmos mão de privilégios, de cortarmos na nossa própria carne, sob pena de contribuirmos ainda mais para a desmoralização do poder. Para não perdermos o hábito, trago para finalizar, não antes informando que o Executivo custa 3 trilhões de reais, e amanhã aqui trarei todos os números. Concluo com uma frase que só pode ser de Deus: as palavras convencem, os exemplos arrastam. Agradecidíssimo.
Parabenizo Vossa Excelência, Jorge Cajuru, que tem realmente feito aqui várias ponderações com relação à máquina pública, de um modo geral, de todos os poderes, e precisamos sim cortar na carne realmente, como propôs, inclusive, na Previdência. Eu acho que Alessandro Vieira. Bom dia, senhor presidente, senhores senadores e senadoras. Ocupo a tribuna para, com muita brevidade, fazer uma prestação de contas com relação a pontos importantes da nossa atuação aqui. Começo pela atuação que mais tem chamado a atenção, a chamada CPI das Cortes Superiores, denominada pela imprensa, apelidada pela imprensa de CPI da Lava Toga, nome que a gente tenta evitar porque entende que é depreciativo para a grande parcela dos magistrados que são pessoas de bem. A pequena parcela não pode contaminar a maior. No tocante à CPI, senhor presidente, nós tivemos um requerimento apresentado com as 27 assinaturas colhidas, nós tivemos a retirada de 3 assinaturas, senador Tasso, senadora Cátia, senador Eduardo Tocantins, e em seguida o presidente Davi, orientado pela Secretaria-Geral da Mesa, fez o arquivamento do procedimento. Apontamos que esse arquivamento descumpria o previsto no regimento interno da Casa. Apresentamos um recurso em relação a isso, esse recurso foi subscrito por 10 senadores aqui presentes, senador Cajuru, senador Regufe, senadora Elisiane, e novamente a Secretaria-Geral fez a orientação, o presidente a seguiu, pelo arquivamento. Embora reconheça nas suas razões que assiste lógica racional ao pedido que apresentamos, porque o regimento é muito claro, deveria ocorrer a devolução para coleta de novas assinaturas e não o arquivamento puro e simples. Mas eu quero, senhor presidente, deixar claro que ele não vai perder tempo com brigas e chicanas regimentais. Isso não interessa ao Brasil, não interessa à Casa. Já estamos providenciando um novo requerimento. Desta feita, construído a várias mãos com colegas parlamentares aqui dessa Casa, que compreendem, como Vossa Excelência compreendeu, a urgência e a necessidade de levar transparência às casas superiores do Poder Judiciário. Essa é uma luta da sociedade brasileira. Quem tem tentado deturpar isso, levando como pauta de ameaça, pauta de revanche, está desatualizado, está dessintonizado absolutamente daquilo que o povo quer. O povo quer ter transparência aqui no Senado, ele quer ter transparência na Câmara dos Deputados, nos governos, nas prefeituras, nas câmaras legislativas dos municípios, mas também quer no Judiciário. Estar no Judiciário, ocupar os mais altos cargos do Poder Judiciário não garante impunidade ou imunidade absoluta. E sobre esse tema, foi muito claro, muito cristalino o voto já proferido pelo Supremo por ocasião de uma outra CPI do Judiciário que tivemos nesta Casa, com grandes frutos para o Brasil. Sabe-se que naquele momento começou a investigação do TRT e começou a tirar esse véu de absurda opacidade que cobria todo o Judiciário brasileiro. Hoje não, primeira instância, segunda instância são altamente fiscalizadas, falta chegar às Cortes Superiores e vamos chegar lá, porque é isso que o Brasil precisa e o Brasil quer. Então esse requerimento está sendo apresentado, já vem com apoio, inclusive de construção, de redação e de indicação de casos, porque ao longo desse tempo, senhor presidente, nessa semana muito atribulada, recebemos colaborações do Brasil inteiro. Sejam denúncias, sejam apontamentos, nós temos material farto. Vamos ter que selecionar os casos, fatos determinados, descritos em uma peça vazada em moldes agora, mais acusatórios, porque esse foi o entendimento que a Casa exigiu, e assim cumpriremos, senador Cajuru. A gente não pode, a gente não vai tergiversar, a gente não vai virar a cara para a sociedade, a gente não vai ter a covardia de, a pretexto qualquer, deixar de enfrentar esse ponto. Então é muito relevante para nós todos deixar claro para a sociedade que essa batalha continue. Por favor, senador. Senador Alessandro, eu assinei o pedido de instalação dessa comissão parlamentar de inquérito para investigar as cortes superiores desse país, os tribunais superiores, e assinarei de novo esse novo requerimento de pedido de CPI que Vossa Excelência está colocando. Eu não acho que CPI é solução para todos os problemas nesse país, não. Muitas CPIs, aliás, não dão em nada. Agora, é papel do Poder Legislativo a fiscalização de atos, sim. O Poder Legislativo tem entre as suas atribuições o papel de fiscalização. E cabe, ocorrendo fato determinado,
cabe sim ao Poder Legislativo investigar. Então, Vossa Excelência, conte com a minha assinatura. Vejo que aqui, infelizmente, às vezes alguns têm receio de comprar brigas com o Poder Judiciário, mas nós temos que exercer o nosso papel aqui, o nosso papel constitucional e defender a sociedade brasileira. Alguns falam assim, mas vai dar um problema institucional. Isso dá um problema institucional com o Poder Judiciário. Problema institucional é o Poder Judiciário brasileiro ser o que ele é hoje. Um poder lento, burocrático, caro, cheio de ineficiências, cheio de tráfico de influências. Isso é um problema institucional, porque a sociedade deseja um poder que seja ágil, deseja um poder que cumpra com a sua função perante ela. Então, eu não generalizo, do mesmo jeito que eu não aceito essa coisa que todo político é ladrão, que algumas pessoas gostam de dizer na sociedade, também nós não podemos generalizar no outro poder. Até porque, como Vossa Excelência bem disse, a esmagadora maioria é formada de pessoas de bem. Agora, se há um fato, ele precisa ser investigado, sem pré-julgamento, sem pré-julgar ninguém, sem pisar em ninguém, sem linchar ninguém, mas dando direito de defesa, investigando, fiscalizando e cumprindo a função constitucional do Poder Legislativo. Então, terá minha assinatura esse requerimento de pedido de instalação dessa comissão parlamentar de inquérito. Agradeço as palavras, senador. Passa a palavra ao senador Cajuru. Senador Alessandro Vieira, eu tenho dito nas minhas redes sociais e em uma entrevista que vou dar hoje ao jornal El País, que esse Senado tem hoje, com maior surpresa, Vossa Excelência. E eu lhe cumprimento pela tranquilidade de seguir esse seu desejo, que é um desejo da nação, sem nenhum revanchismo. Eu digo às pessoas, a jornalistas, como o Datena que me perguntou, da Band, eu falo, olha, um homem preparado, Datena, um homem de honra absolutamente irretocável, respeitado em seu estado, respeitado pelos colegas aqui, sabe conduzir, sabe recuar no sentido de reconhecer às vezes que houve algum erro, né, na primeira redação da CPI. Ouviu um colega nosso junto comigo, eu aliás virei um auxiliar de Vossa Excelência, né? Todo dia eu vou lá e falo, o senador fulano veio aqui falar comigo, o delegado aceita, e Vossa Excelência aceita, ouve. Então essa capacidade de ouvir é muito importante. Eu tenho certeza que a construção agora será tranquila e que a Suprema Corte entenda que de nossa parte aqui, como Vossa Excelência colocou bem, apenas queremos fiscalizar, como colocou o senador Regufe. E nós não recuamos nem para tomar impulso. Esqueçam, recuar nós não vamos. Agora, vamos fazer um trabalho com respeito, vamos fazer um trabalho para mostrar à nação a verdade da Suprema Corte, como colocou bem, sabendo que lá tem reservas morais, né? Tem pessoas sérias, preparadas, que pensam no país e que respeitam. Então pode contar comigo, evidentemente. De novo, eu fui o primeiro a assinar e serei de novo, se Vossa Excelência me der esse prazer. Com certeza, senador Cajuru, o senhor nunca vai ser um auxiliar, um parceiro nessa construção de uma nova política que represente mais de perto o cidadão. Além disso, presidente, eu gostaria de pontuar aqui outra ação que estamos dando vazão, outra demanda da sociedade. Cumprimento o senador Espírito a mim, que é uma referência e um parceiro. Pois não, senador? Antes que Vossa Excelência trate de outra questão, eu gostaria de me manifestar a respeito deste assunto, sobre o qual o senador Cajuru e o senador Regufe já falaram. Eu fui um dos que não assinaram e procurei justificar a todos aqueles que demandaram, porque eu nunca neguei a minha assinatura a CPIs fundamentadas. Mas eu divirjo e quero registrar com satisfação da leitura do artigo
que Vossa Excelência fez publicar na Folha de São Paulo, eu queria, em primeiro lugar, elogiar a sua atitude expressa no último parágrafo do artigo, a propósito da exigência do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, que não é pouca coisa, é a Constituição. Alguns dos que me cobraram, o senhor não assinou por quê? Porque, na minha opinião, aliás, felizmente também na sua opinião, não está cumprido um artigo da Constituição Federal. E eu jurei cumpri-la, pelo menos segundo o meu entendimento. Mas eu queria, em primeiro lugar, então, aplaudir o que Vossa Excelência escreveu. Alguns alegaram que o pedido de CPI não apontava um fato determinado. E Vossa Excelência mesmo escreve, é verdade. Portanto, é verdade que é preciso aprimorar o requerimento para que ele não pareça aquilo que Vossa Excelência tentou desmentir, para que ele não pareça um desejo revanchista de devassa. Não, eu quero fazer uma devassa. Desde o tempo do Tiradentes que fazer devassa, né, nós aprendemos na nossa história, devassa é para acabar com tudo. Res der electa. Né? Devassa e devastação se assemelham, por exemplo, delenda Cartago. Né? Era um senador que proclamava isso. Né? E deletaram mesmo. E ainda salgaram a terra. Né? Ou seja, esse espírito de destruição, de devastação, ele é exorcizado na nossa Constituição quando nós focalizamos. E Vossa Excelência, que tem a experiência de delegado-geral de polícia do estado do Sergipe, né, com mais a escola de Passo Fundo, né, sabe que uma coisa é um procedimento persecutório, outra coisa é um procedimento com foco determinado. E isso é o que o nosso direito estabelece. Tem que haver uma acusação, uma tipificação, nullum crime, nulla pena sine lege. Ensinou meu professor de introdução à ciência do direito, que eu vou mencionar o nome aqui, um exemplo de magistrado, professor Marcílio Medeiros Filho. Então, o fato determinado não quer dizer que seja um fato só, um incidente só, um episódio só, mas é um gênero. E, particularmente, eu pretendo analisar e tenho a disposição de assinar o novo pedido de CPI, focalizando o fato determinado e, especialmente, se esse fato não disser respeito ao conteúdo da decisão judicial. Porque isso seria um arbítrio de nossa parte. Quer dizer, questionar ou pretender revisar uma decisão constitucional, uma decisão judicial transitada em julgado, seria típico da ditadura. Sim. Agora, questionar procedimento ou tipos de procedimento, ou um tipo de procedimento que, evidentemente, distorce a responsabilidade da decisão judicial, isso tem procedência. E eu até avancei pessoalmente, apresentei a Vossa Excelência pessoalmente alguns casos. Liminares que se transformam em decisão que gera despesa. Despesa que o senador não pode, como representante do povo, propor. Que se o Senado aprovar, vai ser questionada no Judiciário. E uma decisão solitária se transforma em despesa não autorizada no orçamento. Que tivesse outra origem, geraria crime de responsabilidade para o gestor. Quer dizer, é uma incoerência que a liminar e a prosperidade das liminares está ensejando ao país. Eu focalizaria exatamente
nessa questão o fato determinado, porque ele não é pessoal, ele não significa devassa, ele não está querendo desmoralizar o Poder Judiciário, pelo contrário, está querendo habilitar. Aqui neste mesmo lugar, no ano 2000, eu fui muito incompreendido pelas câmaras de vereadores quando eu apresentei a PEC que resultou na limitação dos gastos das câmaras de vereadores. Participei de uma reunião ali no Hotel Finícia, achei que ia ser agredido. E eu disse uma frase: esta PEC vai evitar que vocês se desmoralizem. Porque duas câmaras de vereadores gastavam, sabe quanto do orçamento municipal? 25%. Uma no Acre e outra em Minas Gerais. 25%. Tinha subvenção estabelecida na Câmara. Subvenção a entidades. Então, são medidas aparentemente contrárias ao interesse da corporação, mas que, na verdade, vão reabilitá-la, ou vão, pelo menos, evitar que ela se desmoralize. Eu acho que a liminar é a negação do judiciário. E o fato de um regimento, de um tribunal superior, não conter um prazo para que essa liminar não seja apreciada, é permitir que uma cabeça com uma não sentença governe. Ou não é isso? Com certeza. Se não for, eu aceitarei uma explicação apropriada. E a questão dos prazos, essa eu vou fulanizar. Fulanizar a ação, não a pessoa. Eu sou de um estado que já foi 2 vezes vítima de equívocos do Supremo Tribunal Federal. Na questão do contestado, o conselheiro Manuel da Silva Mafra, nascido em Florianópolis, então Desterro, enfrentou nada mais nada menos do que o cidadão que está ali naquele busto, Rui Barbosa. E ganhamos no Supremo a questão dos limites com o Estado do Paraná. Ganhamos 3 vezes. O acórdão não foi cumprido, o juiz foi afastado, mas não foi demitido. Aí o Estado de Santa Catarina fez um acordo com o Estado do Paraná. Agora nós temos uma outra demanda sobre mar territorial, petróleo, poços que já foram explorados e acabou o interesse econômico, e outros que estão sendo abertos. A questão administrativa foi iniciada por mim como governador em 1986. E a ação no Supremo, senador Regufe, foi protocolada, deu entrada no Supremo no dia 4 de outubro de 91. Portanto, 28 anos vai fazer. E não tem decisão. É uma questão federativa. É própria do Supremo Tribunal Federal. Não tem outra instância, nem AIA. Nem abaixo, nem acima. É uma questão de competência própria do Supremo Tribunal Federal. 28 anos. Então, mas sobre demora, eu acho que não é conveniente focalizar. Agora, sobre essa questão de legislar, não é decidir, legislar com base em liminar, isso é um vício para a democracia. E todo ativismo, só para concluir, já virou discurso, todo ativismo prejudica mais o ativista e o órgão a que ele está vinculado do que os afetados pela decisão. Porque depois que eu me habituo a ser ativista, amigo, é difícil. Não há rédea e não há freio que me segure. E passa a ser um procedimento muito fácil. Eu resolvo com uma liminar. E gostaria que o senhor incluísse neste requerimento a questão da ADI sobre a Lei Complementar 157. É uma liminar que atende à Confederação de Bancos. Vou repetir. Não é a Confederação dos Sem Terra.
é a Confederação dos Bancos, para evitar que o ISS seja distribuído como deveria. Até o Uber já concordou com isso. O Uber já concordou, os aplicativos já concordaram que o ISS de uma corrida, vamos chamar assim, de uma viagem, de um aplicativo, seja destinado ao município onde o passageiro tomou o carro. O Uber concordou que a nota fiscal de serviço eletrônica, prevista pela Lei Complementar 116, permita essa distribuição lógica e justa de recursos. No caso de cartão de crédito, plano de saúde, fundos, são 20 municípios só que recebem o resultado do ISS. Presta atenção, nós temos 5.500 municípios, mais de 5.500. Digamos que 1.500 pudessem receber um recurso razoável. Os municípios, 1/3 dos municípios estão em estado falimentar. E o recurso deste ISS vai só para os municípios que se credenciaram em ser sede das operadoras do serviço oferecido, oferecem uma alíquota bem baixa, o cartão de crédito paga pouco, o município recebe muito, porque concentrou, e a lei não está sendo cumprida por uma liminar. É um caso concreto que eu gostaria de oferecer a Vossa Excelência, e caso a demanda que eu proponho, que é a demanda da Constituição, seja atendida, eu subscreverei o seu requerimento, que eu considero também do senador Cajuru, e peço desculpa se me excedi numa parte, mas eu acho que ele será útil. Muito obrigado. Eu agradeço pelas palavras e agradeço mais ainda pela disposição para o diálogo e construção conjunta com o senador de primeiro mandato, com a idade que eu tenho, faço 44 agora, em abril. Senador Alessandro, só um adendo rápido ao que falou o senador Esperidião Amin. Além da questão das liminares, eu considero que os pedidos de vista que são exacerbados, não tem cabimento um ministro fazer um pedido de vista e ficar um ano com um pedido de vista. Pedido de vista, a pessoa pede, a pessoa estuda o que foi e a pessoa devolve, mas não fica um ano. Então, um ano não é um pedido de vista, um ano é uma forma de protelar determinada decisão e não um pedido de vista. Então, acho que precisa também ter um limite nos pedidos de vista. Como alguns são feitos de forma maliciosa, digamos assim, é preciso que também seja objeto de uma investigação. Agora, sem rever uma decisão, o objetivo não é rever, porque aí sim teria uma interferência no outro poder. Agora, poder também se debruçar sobre isso, eu considero correto. E considero correta a posição do senador Esperidião Amin com relação às liminares. Acho que é importante. Sem querer tomar muito seu tempo, que já foi muito tomado. Não, okay, peço escusas também. É uma colaboração e uma construção coletiva, como deve ser na Casa Parlamentar. Faço só um pequeno registro sobre a fala do senador Esperidião Amin, por um dever de lealdade intelectual. A sequência da frase citada do artigo da Folha de São Paulo, se não me engano, circulou agora na terça-feira. Na terça-feira nós tivemos, a sequência lógica algumas pessoas alegaram que não existia fato determinado, não apontavam um fato determinado. E eu pontuo, é verdade. Mas dou uma sequência, não paro onde nosso senador Amin parou. A sequência existiam 12 fatos determinados, elencados no requerimento, 12 fatos. Mas como disse, ele não vai cair na armadilha do debate eterno regimental, porque isso é um desserviço. A gente vai superar esse pedaço. Vai ser feito um novo requerimento, vou contar feliz, realmente feliz, com a subscrição do senador Esperidião Amin, pela experiência, pela bagagem que ele tem. Tenho certeza que o requerimento, como será vazado, e ele está sendo construído em várias mãos, vai atender a todos os requisitos que se possa imaginar. Vai ser vazado nos moldes do voto do ministro Celso de Mello, que aponta com clareza que podemos tocar questões operacionais, e aí você tem sim a questão da distribuição, do pedido de vista, são questões operacionais, não são questões de mérito, porque o regimento prevê 2 sessões para devolução, senador Regufe. Isso simplesmente é ignorado. A pauta se torna uma pauta imperial. Coloco na pauta o que quero, o que não quero, não coloco.
Isso tem que ser tratado e tem que ser tratado aqui por lei após uma apuração para que se compreenda as razões para que isso tenha acontecido com tanta reiteração no nosso judiciário. E o outro ponto que o nosso decano do Supremo aponta com muita clareza é a dicção da Constituição. Também cabe à CPI para apurar fatos concretos que possam configurar crime de responsabilidade. Uma vez que essa casa pode processar e julgar o impedimento de ministros no caso de cometimento de crime de responsabilidade, e aí a questão das liminares, ela muito claramente, em vários casos, aponta para a desídia. Para usar uma expressão leve, respeitando a casa, no mínimo desídia. Você deixar por 28 anos de decidir uma causa é, no mínimo, desídia. Encerrando, senhor presidente, e pela primeira vez ultrapassando o tempo, mas eu coloco na conta do Espiridião a mim a ultrapassagem, reiterar, a voz da sociedade vai ser cada vez mais ouvida nessa casa, de um novo formato, respeitando o conhecimento, o acumulado de casos, o histórico que essa casa tem, que é riquíssimo, mas trazendo para cá a urgência e a velocidade que a pauta de hoje demanda. Precisamos avançar, precisamos acelerar e vamos colaborar dessa forma. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizo Vossa Excelência, senador Alessandro, inclusive os nossos senadores que fizeram a parte, tanto aí o nosso senador Espírito Amin, que realmente coloca aqui uma posição clara e que precisa ser apurada de fato, como também aqui o senador Regufe e o senador Cajuru.